Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, sim, mais um vídeo no canal. E hoje vai ser um Marquia e Fala. Vou falar pra vocês como está sendo a minha experiência como mãe e um pouquinho das coisas que vem acontecendo, né, durante essa trajetória que eu estou vivendo. Então, neném tá dormindo, já deu uma cheiradinha, espero que ele continue dormindo, senão eu não vou conseguir gravar esse vídeo. E é isso, bora pro vídeo. Eu já deixei aqui em cima tudo que eu vou usar, né, pra ficar mais fácil. E eu tenho um espelhinho aqui também pra me olhar caso eu precise. Pronto. Então, vamos pro vídeo. Primeiro que eu faço é limpar o rosto com água micelar. Hoje eu nem fiz minha skincare direito. Depois que a gente vira mãe, nem todos os dias dá pra fazer skincare. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu tiro o excesso de sujeira, a oleosidade que tem no meu rosto. E depois eu vou pra make. Vocês estão ouvindo? Não tá chiando. Ai, vida de mãe é difícil. Mentira, é maravilhoso, mas é desafiador também, viu? Muito desafiador. Principalmente eu acho que no começo, não sei. Eu não sei quais são as partes mais difíceis, mas eu acho que com certeza. Ó, sujinho. Com certeza é uma parte muito difícil. Espero que ele fique dormindo, gente, por favor. E aí eu passo primeiro o sérum. Depois eu vou passar esse hidratante aqui da Nivea. Esse sérum é da Fale Beauty. E aí eu vou usar esse blush da Vivai. Essa daqui é uma base também, só que é um pouco mais clara. Eu uso como corretivo também, que é da Vivai. Aí tem essa base aqui que é da Cis. Tem esse batom mate lindo, maravilhoso, que eu amo. Eu tenho vários desses. É da Pink Cosméticos, que é muito bom, inclusive. Esse batom líquido também é da Vivai. A Vivai é uma marca muito conhecida, tá, gente? Esse daqui também, meu Deus, não consegui gravar vídeo não. Vivai também. E esse daqui é Max Love, só que já acabou, só eu gosto muito de usar a escovinha dele. E essa paleta de iluminador da Illumine, não, mentira, é da Lucense, tá? Também que é muito conhecida. Gente, eu vou acudir meu filho daqui a pouco eu volto, se eu conseguir gravar esse vídeo. Aparentemente não foi nada não, tá, gente? Mas, enfim, vamos lá. Como está sendo minha experiência como mãe? É desafiador, sabe? Eu sou mãe de primeira viagem, sempre quis ter um filhotinho, claro. Mas é desafiador. Teve um dia desse que eu vi uma enquete no Instagram falando o que é mais difícil, se é o parto, se é a gravidez, se é a privação de sono ou se é a amamentação. Eu diria que é a privação de sono. A amamentação tá tranquila, graças a Deus. Então, eu diria assim que é a privação de sono, porque é horrível perder noite, sabe? E a gente não fica bem quando a gente perde noite. Aí, o que que acontece? A gente fica cansada, fica estressada. E assim, com certeza, a privação de sono, pra mim, tá sendo uma das partes mais difíceis. Mas fora isso, eu tô de boa, sabe? Eu tô tranquila. Graças a Deus, tá dando tudo certo, né? Tem que dar. E assim, eu tô amando, gente. Eu tô amando. O filhotinho é ótimo, maravilhoso. Agora sim, eu sempre também via muitas mães, muita gente falando, amigas minhas, que a parte mais difícil de ser mãe é quando o filho está doente. E com certeza eu digo também que é isso aí. Quando o filho está doente, peraí que tá tudo caindo.
filhotinho tá querendo acordar, gente. Quando o filho está doente, com certeza é a parte mais difícil, porque meu filho ficou internado e para mim foi uma dor no coração ver ele passar por tudo que ele passou, né, com esse vírus da bronquiolite que tá aí pegando várias crianças estão ficando internadas por conta disso. E assim, para mim foi um momento muito difícil como mãe, sabe? Ver meu filho doente, tem um dia que ele ficou num balão de ou no oxigênio, graças a Deus também ficou um dia. E o problema maior foi o catarrinho mesmo que estava no pulmão dele, mas graças a Deus ele tá melhor. A gente ficou 7 dias internado lá. E assim, ver ele passar por aquele sofrimento, tá, de um bichinho tão novo. Eu ficava até me questionando, falava, meu Deus, meu filho não tem culpa, meu filho é um bebê, sabe? Ele não entende de nada, ele não sabe de nada, é o bichinho. E eu pedia toda vez para tirar a gente dali, porque é horrível. Para tirar o catarrinho do pulmão da criança, que estava internada, eles enfiam tipo uma sondazinha, uma mangueirinha, e vai aspirando para tirar o catarro. Então, assim, todos os dias ele fazia esse procedimento, tapar o nariz e tirar o catarro. Assim, é pro bem dele, mas é muito ruim. Gente, é muito horrível você ver uma criança sendo aspirada. Parece que eles vão morrer, parece que eles ficam desesperados, os bichinhos, sabe? Não era só eu, tinha outras mães também que estavam lá no hospital internadas com o mesmo problema. Mas mais ou menos, outros médios e outros mais, até mais graves um pouquinho. Mas meu filho, por mais que ele ficou internado, pegou essa virose aí, não sabemos como, mas pelo menos ele estava mais estável do que outras crianças que estavam internadas. Mas com certeza, gente, é a pior parte sim, é quando o filho está doente, sabe? Ou então também uma das partes assim que eu tô achando difícil, sabe qual é? Quando a criança chora do nada e você não sabe o que fazer, às vezes a criança pode estar assistindo alguma coisa que você não sabe, aí você tem que decifrar, tem que adivinhar o que, é que a criança está sentindo, para poder socorrer. E também são várias mudanças, né? Tipo assim, desde que meu filho nasceu, eu sempre falei que ele era tranquilo. Ele ainda continua sendo tranquilo. Que ele é tranquilo, ele é um menino super de boa. Só que agora com o salto de desenvolvimento, né, que eu até baixei um aplicativo, ele tá mudando. Eu digo, meu filho, você está mudando. Aí, tipo assim, ele sempre foi um menino tranquilo. Só que agora, gente, ele tá me dando um pouquinho mais de trabalho. Tipo assim, ontem mesmo ele foi um porre pra dormir, sabe? Passei umas 2 horas e meia tentando botar ele pra dormir. E eu não tava botando ele pra dormir porque eu queria forçar ele a dormir, porque ele já estava com sono. Ele estava lutando contra o sono. Então, foi difícil, eu fiquei desesperada, assim, meu Deus, o que é que esse menino tem? Será que ele tá assistindo alguma coisa? Porque é muito difícil, sabe? Mas depois ele dormiu, depois de ter me dado, né, um trabalhozinho, ele dormiu de boa, ficou tranquilo. E tipo assim, isso também é uma das coisas assim que eu acho difícil. Claro que depois eu vou pegando o jeito, pegando a manha, mas assim, até a gente se habituar, se adaptar, a gente fica desesperado, né? E tipo assim, é muito. É uma coisa assim muito doida, né? Porque infelizmente a criança não tem culpa, né? Se ela tá chorando é porque alguma coisa tá acontecendo com ela, mas é, é isso. Ai, mas fora isso, assim, tá tranquilo, ele é um menino tranquilo, mas ele já tá mudando porque ele nasceu, né? Ele era um menino super tranquilo, aí agora já tá acordando, passando o dia mais acordado. Graças a Deus ele dorme bem de noite, mas ele tá mudando. Então, tipo assim, minha experiência como mãe tá sendo boa. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, que eu já ia me passando de falar isso, mas eu vou falar aqui pra vocês. Antes de eu ter filhos, tipo assim, sempre quis ter filho, construir família, não sei o que, viver, blá blá blá. Sempre quis, né? Então, tipo assim, eu ficava imaginando, meu Deus, como vai ser quando eu tiver filho? Será que eu vou poder amamentar? Será que eu vou saber fazer as coisas direito?
Sabe, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que não é difícil eu ficar com o bebezinho recém-nascido? O que é que eu vou fazer quando ele nascer? Se eu tiver a gente em casa, sabe? Aí eu ficava assim, sempre pensando nisso. Mas aí o povo, eu sempre comentava com minhas colegas, e as minhas colegas, até gente mais velha, sempre falava assim, olha, você vai aprender quando você tiver um filho. Quando você tiver um filho, você vai aprender tudo assim, ó. Parece que entra assim dentro da gente, sabe? Parece que a gente passou a vida toda sem saber fazer nada. E aí quando a gente tem um filho, ó, no piscar de olho a gente aprende a fazer tudo. Parece que pode ser ele tá chegando. Então, tipo assim, eu tinha muito receio, eu tinha muito esse medo de não saber fazer as coisas, entendeu? Dar banho, eu tinha medo de dar banho quando era pequenininho. E eu dei banho no meu filho, eu cuido do meu filho, entendeu? Então, realmente são coisas que, antes da gente ter filho, a gente fica com muito medo, mas depois a gente vai se acostumando e vai aprendendo a fazer as coisas, né? Graças a Deus. Eu aprendi, tô aprendendo. E é isso aí, gente. A sobrancelha tá precisando fazer pra maquiagem ficar mais bonita, mas, enfim. E outra coisa também que eu tinha muito questionamento desde sempre. Meus seios sempre foram pequenos, né? E aí eu falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir amamentar a criança quando eu tiver filho? Será que eu vou ter leite? Será que. Sabe? Porque meu peito sempre foi sempre pequenininho. Então eu achava que eu não ia conseguir. Ó, gente, é tanta coisa que passa assim na nossa mente. Mas no final das contas tudo dá certo. Eu quero o que agora? Eu quero. Eu vou usar de sombra o iluminador. E aí eu tinha muitos questionamentos, gente, sobre isso, sabe? Tipo assim, será que eu vou saber? Será que eu vou dar mama? E realmente, quando a gente vira mãe, o peito cresce. De uma forma, gente, que vocês não imaginam. Meu peito parecia que tava de silicone. Eu tava parecendo que eu tava siliconada. Porque meu peito tava grandão. E aí depois volta ao normal, né? Mas assim, eu achava que eu não ia ter condições de amamentar porque meu peito era pequeno. Então são coisas na vida da gente que realmente também são coisas que a gente só vai saber quando a gente passar. É igual o povo fala assim, amor de mãe só sabe quem é mãe. Realmente só sabe quem é mãe. Eu não concordava muito com isso. Eu tô parando porque eu quero saber se ele é ele ou não. Eu não concordava muito com isso, porque, tipo assim, antes de eu ter filho, eu tenho sobrinhos e eu amo meus sobrinhos, sempre cuido deles quando precisa, assim, super bem, trato eles bem. Se precisar defender, eu defendo, cuidar direitinho, sabe? Eu não vou deixar assim também as pessoas, as crianças, amigues. E quando eu ouvia isso, eu me incomodava, porque, tipo assim, pô, eu não sou mãe ainda, mas eu cuido das crianças direitinho. Eu, sabe? Mas assim, o amor, realmente a gente só sabe quando a gente tem. Inclusive, deixa eu contar até logo para vocês como está sendo meu porpério. É assim, gente. No porpério a gente fica maluca. Mentira, se a gente não vive, a gente fica mesmo. Mas assim, eu mesmo, eu, eu queria uma sombrinha que não tivesse brilho, mas não tô achando. Eu vou botar esse. Peraí. Assim, no puerpério a gente fica com as emoções muito à flor da pele. A gente fica querendo atenção, fica querendo chamego, fica querendo carinho, fica querendo silêncio, fica querendo ajuda. Tudo a gente precisa no puerpério. Se vocês tiverem uma rede de apoio boa, legal, que te ajude, não vai ter seu saco, seu juízo, ótimo, você vai passar por ele de boa. Agora, se você tiver pessoas que fazem meio de contrário, cuidado. Tipo assim, meu resguardo, né, como fala, eu fui super tranquila, porque fui super de boa. Tive pessoas que me ajudaram, minha cunhada e minha irmã me ajudaram bastante. E, tipo assim, é muito bom. Só que eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de zoada. E aí, quando você tá no pós-parto, você só quer silêncio. A única zoada que eu queria ouvir só era o choro do meu filho. Mas fora isso, eu não queria zoada,
sabe? Mas assim, realmente as emoções da gente fica muito sem gente, fica acessível. Uma hora a gente tá triste, outra hora a gente tá feliz, uma hora dá vontade de chorar, sabe? É umas coisas muito estranhas mesmo, uns pensamentos também muito aleatórios que vem na nossa mente. Então, se a gente não vigiar e não tiver gente que ajude a gente, realmente a gente vai ficar biruta. Mas graças a Deus eu fiquei de boa. E tipo assim, teve uns dias, umas horas, né? Que eu me estressei, me revoltei. E tipo assim, me deixa, sabe? Tem horas que a gente tá tão esgotada que às vezes a gente fala assim, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Sabe? Então, tipo assim, é muita coisa. E eu sei que às vezes, como mãe de primeira viagem, tem gente que quer ajudar a gente, mas tem gente que duvida muito da nossa capacidade. Tipo assim, só porque a gente é mãe de primeira viagem, acha que a gente é burra também, sabe que não sabe fazer nada, que tudo precisa, que tudo depende. E não é bem assim, né, gente? É só porque eu sou mãe de primeira viagem que eu sou burra, né? Óbvio, eu não sou burra. Então, tipo assim, é muita coisa. Mas fora isso, é muito bom. Minha recuperação também foi boa, eu tive parto cesárea, do filhotinho nasceu grandinho. Outra coisa também que o povo achava, eu nunca achei isso, né? Porque eu nunca me subestimei dessa forma assim, não. Mas tem coisas que o povo achava que por eu ser, eu sempre fui magra, né? Eu amo estar magra, então por eu ser magra, as pessoas achavam que eu não ia ter filho assim, grande. Que meu filho ia ser pequenininho porque eu sou magra, porque eu sou pequena, entendeu? E não é assim, né, gente? Meu filho, graças a Deus, ele nasceu com 50 centímetros e ele pesou 2 quilos 626 gramas. Então, assim, eu sou bem gordinho, bem grandinho. E quando eu vi ele, depois que o tempo passou, eu falei, meu Deus, realmente eu não tenho como parir normal não, porque esse menino nasceu muito gordinho. Fora que as crianças, quando nascem inchadinhas, né? E ele nasceu douradinho. Então, assim, realmente eu não tinha condições de ter ele normal. Mas tá tudo certo, gente. Então, tipo assim, às vezes a gente duvida muito da gente, da nossa capacidade, mas assim, quem dá o filho a gente é quem? É Deus. Se Deus me deu meu filho é porque ele vai me dar capacidade também de eu criar, de eu educar, de eu parir, de tudo, né? Então é isso aí, gente. Esse blush é maravilhoso. Ele é um blush corado. Ele é um blush coradinho. Eu amo a cor dele. Tá um pouquinho assim no nariz. Eu odeio essas pintinhas que eu tenho no meu rosto, que fica parecendo pintinha de São João. Tá vendo? E é isso, gente. Então, assim, eu estou muito feliz como mãe. A maternidade em si é um desafio assim muito grande, mas é lindo de viver, sabe? O amor realmente a gente só sabe quando a gente vira mãe, mas eu não anulo também as pessoas que mesmo que não tenham filho, não amem pessoas, não cuide de crianças, entendeu? Então, assim, eu não concordo muito com isso, mas realmente o amor assim é muito grande, só quem é mãe mesmo sabe. E assim, é isso, gente. Eu vou gravar meu relato de parto. Eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande. E eu não quero que esse vídeo fique grande, apesar que já está grande. Entendeu? Mas é isso. E outra coisa, assim, quando eu cheguei em casa, me sentindo assim, meu Deus, apareceu uma criança. Agora tem um bebê. Eu sempre fiquei feliz. Desde que eu descobri que estava grávida até o nascimento do meu filho. Sempre foi muita felicidade para mim, né? E às vezes, eu mesmo grávida, eu falo assim, meu Deus, eu vou ter um filho, meu Deus, eu vou ser mãe, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí a vida se segue. Aí quando ele nasceu, que a gente veio pra casa, passou alguns dias, eu olhava assim pra ele e falo, meu Deus, eu tenho uma criança em casa, meu Deus, eu não acredito, eu sou mãe, eu sou mãe. É uma coisa assim, sabe, que você fica sem explicação. Tem coisas, eu sempre falo isso, tem coisas que
A gente não tem como explicar, a gente só sente. Porque não tem como a gente explicar, sabe? O amor que a gente sente por uma criaturinha daquela pequititica, a gente não sabe explicar, a gente só sente. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz. E também, quando ele ficou doentinho, eu falava, meu Deus, eu ficava desesperada, eu chorava. É uma coisa que você chora. O povo fala que mãe chora, realmente a mãe chora. Eu chorava, meu Deus, meu filho tá sentindo o quê, meu Deus? É, tudo menos no meu filho, faz em mim, mas não faz no meu filho. Realmente é uma coisa assim que a gente muda assim, ó, muito. Realmente assim, a mudança é muito grande. Tá vendo? Eu peguei o aplicadorzinho desse, porque ele dá para o cílio ficar maior. Tá vendo? Fica mais, puxa mais. Aí também, quando ele chegou no hospital, eu fiquei muito. Eu chorei quando meu filho ficou internado, gente. Chorei, Jesus, meu filho não, meu filho não, meu filho não. Chorei, teve uma hora que a médica falou assim, ó mãe, a gente vai avaliar ele, porque se precisar, a gente vai colocar sonda nele para ele se alimentar pela sonda. Eu chorei, filho, esperei, eu falei, não, doutora, não, meu filho mama direitinho, meu filho mama direitinho, sonda não, pelo amor de Deus, eu comecei a me desesperar. E as mães que estavam lá no quarto falavam, não, calma, não vai precisar não, vai dar tudo certo, sabe? Era uma apoiando a outra. E eu ficava, meu filho não, meu filho não, meu filho não. Eu peguei esse batom aqui, mas eu não vou usar não. Eu vou usar esse aqui, ó. E assim, quando você vê assim, o sofrimento de uma criança que não tem culpa, que é recém-nascido, passar por um processo tão grande, e olha que esse vírus saiu alastrando assim a Bahia assim, em 2025, viu? E também, outra coisa também que a gente para pra pensar na, nossa, na vida, assim, tipo assim, você tá grávida e você passa a gravidez tranquila, não tem problema nenhum, aí você tem um filho. Tipo assim, eu queria ter parto normal, mas aí eu não tive parto normal, porque eu não tive dilatação nenhuma. Então, vamos pro cesárea, beleza. E aí você tem até uma cesárea tranquila, e aí vai pra casa e vai ver sua vida, acho que você tudo lindo, tudo maravilhoso, aparece tudo novo. E quando chega lá, depois de um dia, você já tinha acordou. Aí o que é que acontece? Seu filho adoece e você pode. Aí a gente pensa assim, poxa, eu tanto que queria viver esse momento, estou vivendo e não imaginava que meu filho pudesse adoecer com poucos dias de vida, sabe? Só tinha 23 dias de vida quando ele ficou doente, quando ele foi internado. Então, para mim, ali foi um momento muito difícil que eu passei sem esperar que eu fosse passar logo de início. Porque eu sei que a gente fica doente, que criança adoece, sabe? Mas eu imaginava que seria assim, lá mais pra frente, quando tivesse grande, ou alguma coisa do tipo. Mas infelizmente isso não aconteceu. E aí ele ficou internado, então tipo assim, são muitas coisas. A maternidade em si é um desafio. É muito desafiador. Peraí. Eu já cheguei até a pensar num momento lá na maternidade, quando meu filho estava internado doente, eu falei assim, meu Deus, será que meu filho está pagando algum pecado que eu fiz, Senhor? Não, Jesus, se for de pagar que eu pague, não meu filho. Eu ficava pensando um monte de besteira, depois eu até consegui pedir perdão ao Senhor, porque eu vi que não era só eu que estava passando por aquele momento difícil, entendeu? Tinha outras mães, e era no estado, né? Na Bahia toda. A gente tem criança que fica na UTI, tem criança que fica dias e dias, entende? Então, tipo assim, eu, isso passava um pouquinho pela minha cabeça, né? Mas a gente fica assim com a mente tão triste, tão doida, tão aleatória, que você ainda tá no puerpério. E aí seu filho fica doente, e aí você tem que ficar internado, aí é pior ainda. E aí é complicado. Eu acho,
Eu acho que minha make já está pronta. Só vou botar um brinquinho, né? Botar um brinquinho. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Eu acho. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que eu falei tudo. Enfim, é isso, né? Ser mãe é maravilhoso, mas tem muito desafio. O negócio não quer fechar, não. Pera aí, gente. Ser mãe, gente, é bom, mas é desafiador. E outra coisa também que eu sempre falei, que eu queria ter 2 filhos, né? Mas aí depois eu falei assim, poxa, eu não sei não se eu vou querer segundo, sabe? Mas assim, eu tive uma boa experiência, tive um bom resguardo, mas é assim, é o processo, né? Eu, quando estava grávida, eu trabalhei muito minha mente e eu sempre falava assim, olha, parto vai doer, eu vou sentir dor, vai doer, mas é o processo que eu tenho que passar para poder meu filho nascer. Eu sempre trabalhava minha mente, sabe? Sempre trabalhava minha mente mesmo. Porque na hora eu ia viver o momento, eu ia passar pela dor, mas é a única forma da criança ver o mundo. Ou você para normal, ou você para cesárea. E eu não queria cesárea de jeito nenhum. Eu tinha medo de cesárea. Eu já ouvi vários relatos assim do povo falar muito mal de cesárea. Eu tinha muito medo, eu não queria ser cortada. Entende? Então eu tinha toda essa questão. Mas também quando chegou lá na hora, né, a gente realmente só sabe na hora. Quando chegou na hora eu vi que não tinha dilatação. Eu tentei induzir meu parto, não consegui. Então, tipo assim, a única solução que teve foi cesárea. Então, tive uma cesárea, meu resguardo foi bom, minha cirurgia também foi tranquila. Então, tipo assim, são coisas que não tem como a gente pular o processo, não tem como a gente fazer de outra forma, se só é essa forma que tem que ser. Ou você passa pela privação de sono, pelo parto, pelas noites mal dormidas, ou você não tem outro filho, ou você não engravida, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalhei muito minha mente quando eu estava grávida, e agora eu tô tentando trabalhar mais ainda, sabe? Porque, gente, porque às vezes eu me sinto cansada, eu me sinto exausta, sabe? E tipo assim, eu sempre quando eu fico impaciente, às vezes, eu fico um pouco impaciente. E quando eu me sinto assim, eu falo, não, meu filho, a culpa não é sua. Eu tô sentindo isso, mas a culpa não é sua, é porque mamãe tá cansada, é porque eu preciso descansar, sabe? Porque eu preciso, assim, um momento de, sabe, uns 10 minutinhos assim, pra ir no céu, na lua e voltar. Então, tipo assim, é um momento, são coisas que a gente tem que passar, não tem jeito, a gente tem que passar. E por isso que eu falava assim, né? Eu não sei se eu vou querer ter meu segundo filho, mas também eu sempre falo assim, não sei se eu vou querer passar por isso de novo. Mas eu sei que se eu quiser ter outro filho, o processo é o mesmo. Entendeu? É a gravidez, há alguns desconfortos da gravidez, mas graças a minha gravidez foi ótima, maravilhosa. E também tem o parto, que eu não sei se eu tiver outro filho, eu vou parar normal cesárea, mas provavelmente eu acho que vou pedir cesárea. Tá, a parte normal deve ser bom, porque a recuperação realmente é melhor, mas cesárea você não sente do papai. E também eu já passei pela cesárea, então eu tenho uma experiência, sei que não é esse bicho de 7 cabeças. E, e tipo assim, realmente são coisas assim que acontecem, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, né? Então, tipo assim, tem coisas que a gente vai estar exausta, sabe? Dias alegres, dias tristes. Tipo assim, meu filho sempre dormiu de boa. Ontem eu passei umas 2 horas tentando botar esse menino para dormir e nada de conseguir. Isso me causava um estresse, isso me causava um nervoso. E eu dizia, não, tem que ter paciência, respira. Mas eu sei que a culpa não é dele, né? A culpa é da gente que tá cansada, noite mal dormida, e é isso. E tipo assim, eu falo isso porque realmente acontece. É, eu não julgo também, nunca julguei ninguém, também eu já ouvi algumas pessoas falar isso. Porque é uma coisa que acontece, né? É uma coisa que acontece. O que a gente não pode fazer é descontar isso na criança, porque tem mães que descontam na criança. Eu já ouvi um relato de parto uma vez que a mãe falou que estava muito estressada, muito nervosa, muito isso, muito aquilo, realmente muito, sabe, cheia, né? Pós-parto, privação de sono. E aí, assim, ela pegou a filha dela e deu para a mãe e deixou dormir com a mãe um dia para poder ela descansar. E a bebê dela tomava fórmula. Então, tipo assim, não é culpa da criança.
coisas que acontecem com a gente mesmo e infelizmente a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, tipo assim, eu sempre respiro fundo e falo, não, filha, a culpa não é sua. Mamãe vai se acalmar e vai dar tudo certo. E eu sempre uso essa palavra, vai dar tudo certo, vai dar tudo. Eu sempre afirmo coisas boas. Vai dar tudo certo. Não é só um dia difícil, mas vai dar tudo certo. Não, hoje foi assim, mas vai dar tudo certo, sabe? Então, tipo assim, é muito louco a maternidade em si. Mas eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, tenho muitos capítulos pra viver, né? E eu tô amando. Eu tenho um pituquinho em casa, eu tenho um neném todo de mãe em casa. Então, assim, é muito maravilhoso, gente. É assim, tudo que eu passei, eu passarei de novo. Não coisas ruins, né? Claro, não tive nada ruim, assim. Mas eu passaria de novo, viveria de novo, sim. Porque se a gente não viver, a gente não passar pelo processo, a gente não alcança a vitória. Então, é isso. Hoje estou amando ser mãe, meu filho é maravilhoso. E outra coisa também que mexeu comigo, assim, sabe? Porque a gente vive, e aí quando vive, depois a gente vai dormir, a gente tá num momento assim, quieto, calado, silencioso. Vem sempre umas meditações na nossa mente, né? Quando meu filho ficou doente, eu chamei minha irmã pra ir comigo no hospital. Ela falou assim que não ia poder. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou assim, ó, eu chamei ela não pôde, então eu vou só porque a minha vida, né, tem que ser vivida e eu não posso ficar esperando. Então, tipo assim, e nem sempre ela vai poder ir comigo, nem sempre eu vou estar acompanhada de alguém para me ajudar, ou para me acompanhar, ou para fazer pelo menos uma companhia. Então eu falei, eu vou. E aí naquele dia que eu fui, gente, eu tô saindo sozinha com a criança. Meu Deus, eu tô saindo sozinha com meu filho. Aí quando chega lá, que a médica falou que ele ia ficar internado, eu falei, meu Deus, eu vou ficar internado com a criança. Meu Deus, eu tô me sentindo, gente, assim, eu tô me sentindo adulta. Eu tava me sentindo adulta. Aquele momento, assim, eu tava me sentindo adulta. Sabe, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade, sabe? Então, é um momento, assim, que eu me senti como se eu realmente pudesse dizer assim, não, agora eu sou adulta porque agora eu sou mãe, sabe? E também passei o dia lá com ele. Eu falei, gente, eu sou adulta. Depois que passa, né? Porque no momento triste a gente não quer lembrar. Mas é uma coisa que a gente tem que passar, tem que viver, e é isso. E experiência, né, gente? Se eu tiver um próximo filho, eu vou ter experiência de como é. E também é porque o primeiro filho é tudo novo, a gente não sabe de nada. E aí por isso que tem gente que fala assim, ah, eu não quero ter mais filho. Eu vi isso no podcast também, tipo assim, você vive a experiência de ser mãe pela primeira vez e as coisas assustadoras que você nunca viu, que ninguém nunca te falou. Aí você fala assim, ah, eu não quero mais ter filho, Deus me diz, não quero mais ter filho. Eu sempre quis ter 2 filhos. E eu sempre falava, aí o povo falava assim, ah, você vai querer outro quando eu tava grávida. E eu falava assim, ó, se minha experiência for boa e Deus permitir, talvez sim eu tenha outro, mas se não, porque uma coisa que me leva a dizer assim, eu não quero outro filho de jeito nenhum, é só se meu parto fosse muito complicado, se eu tivesse problemas na minha gravidez, problema no parto, problema no pós-parto. Aí eu poderia dizer, não, eu não quero mais filho. Mas como comigo correu tudo tranquilo, tudo bom, então eu posso dizer assim que, quem sabe, né? É porque eu sempre quis ter 2 filhos, mas eu não sei, né? Meu esposo fala que não quer ter mais filhos, mas tudo é da vontade de Deus, né? Se Deus quiser que a gente tenha outro filho, nós teremos. E é bom também, porque é bom ter irmão para brigar, para pegar as coisas emprestadas, para ser melhores amigos, para contar as coisas, para não estar sozinho. Eu penso em muitas coisas também. Então, é isso. Agora eu vou ver meu pacotinho. Ele tá quietinho, mas ele já deu 2 miadas aqui. E é isso, gente. O próximo vídeo vai ser o meu relato de parto, que eu vou falar como tudo aconteceu. E é isso. Super beijos. Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, por isso que eu voltei aqui pra dizer, é que meu filhotinho é a minha cara, sabe? E é uma sensação de que realmente ele parece muito comigo. Muitas pessoas falam isso. E eu acho também que meu filho parece comigo tanto que eu não consigo mais olhar no espelho e não ver meu filho. É sério. Todas as vezes que eu me olho no espelho, eu vejo meu filho. Tipo assim, eu vejo, ele parece isso comigo, a boca dele, o olho dele, sabe? Eu sempre fico pegando nas coisas que eu acho que ele parece comigo. E eu só me lembro do meu pacotinho, então é isso. Agora tchau.